ser vendedor. Comunidade OSV. Qual o perfil de um vendedor de sucesso, assim? Porque você já lidou com muitos tipos de vendedores. Tem vendedor que performa, tem vendedor que não performa. Qual é a característica principal de um vendedor que tem boa performance? Legal. Aparece a resposta de advogado, né? Mas depende. Por quê? Depende, primeiro, se é venda transacional ou venda complexa. Então aí já diferencia duas coisas. Vamos pensar em venda B2B, venda complexa. Pronto, né? Em geral, você tem características de comportamento, que é um negócio muito forte que a gente faz. A gente tem uma parceria com um cara que faz uma pesquisa muito forte com o Sebrae sobre personalidade e comportamento de vendedor no Brasil. Tá. Então é muito bacana. Bom, primeira coisa é nível de competitividade. Então, primeiro, e um trabalho de resiliência muito forte. Então, essas características de comportamento são muito fortes. Por que a gente bate nela? Resiliência e competitividade. E competitividade. Ou seja, se tua empresa vende para outra empresa, você tem vendedores, ele precisa ser um vendedor resiliente. Exatamente. E com bastante competitividade. Competitividade com ele mesmo ou com o mercado? Dele, natural dele. Geralmente são esses perfis. E tem um terceiro para agora, que é o que está trazendo muito, que é um de conformidade alta. O que é conformidade? Gente que tem facilidade para seguir processos. Exatamente. Porque hoje é muito processo, né? Tem metodologia, tem ferramentas e o cara tem que seguir o CRM da vida, preencher relatório. O mercado financeiro. Cara, a maioria das contratações para a área comercial são engenheiros. A gente tem um grande parceiro, ele vai contratar 600 profissionais de venda, todos engenheiros. Ele brinca, a gente tem uma empresa de engenharia, a gente não tem uma empresa na área financeira. Só de novos são 500 novos engenheiros. Por quê? Porque ele tem uma máquina comercial, que é um método. Então, quando você tem um método, é muito mais sobre ser disciplinado, né, do que você ser um grande habilidoso na área comercial. Então é menos dependente do ser humano? Muito mais. Hoje é muito menos dependente do ser humano, que você está dizendo, né? Porque antigamente a gente precisava daquela mosca branca lá, daquele vendedor que vendia muito. Eu tive uma equipe de 1.500 vendedores porta a porta, então eu sei bem o que é isso. Né? Então eu precisava do A, do B, do C. Hoje não, né? Se você tiver um processo, um método, você substitui as caixas, né? Porque assim, na verdade, não é que você substitui a pessoa. Não é substituir a pessoa, mas a pessoa, ela tem um padrão de comportamento, porque se ela fizer certinho, acontece a venda. Sem dúvida. É porque é a previsibilidade. Então a previsibilidade, hoje, tá fresquinho, porque eu acabei de chegar aqui, a minha parte da aula, uma das coisas que a gente falou sobre isso. Como é que você cria previsibilidade? Quando você faz a continha de baixo para cima. Tá. Né? Então, para fazer uma venda, eu tenho que enviar 3 propostas. Né? Para eu enviar 3 propostas, eu tenho que falar com 10 pessoas, então 10 reuniões. Para eu fazer uma reunião, eu tenho que receber 5 leads. Então você sobe dividindo e desce multiplicando. Então é assim que você cria a previsibilidade. Aqui eu tenho um manual. Então do dia 1, Kepler, eu não preciso, como a maioria das empresas fazem, esperar dia 29 do mês para saber se vou bater a meta. Se eu tenho uma previsibilidade de atividade e de volume, eu consigo saber no dia 5 se eu vou bater a meta ou não. Eu só consigo saber no dia 9 se eu consigo bater a meta ou não. O que o Thiago está falando, assim, basicamente, quando ele fala 5, 6, 7, é o seguinte. Imagina você ter um site. Quantas pessoas visitam o teu site? 100 pessoas por dia? Quantas dessas pessoas deixam o e-mail dela para você conversar com ela, ou se interessa por alguma coisa, ou preenche o formulário de contato? 30? Das 30, quantas você consegue falar? E do que você consegue falar, quantos consegue converter e vender?